connosco e vai dizer-nos como tudo é possível em 6 passos. Um aplauso para Pedro Figueira. Bem-vindo. Ora, viva Pedro. Que bom recebê-lo. Bom, na apresentação que fomos fazendo da sua presença aqui, falámos de quase uma higiene diária, de um cuidado diário que tem que se ter com a nossa coluna. O que é que nos sugere? Bem, eu começo o livro a dizer, já reparou que tem coluna? E eu acho que há uma certa relação de amor-ódio que nós temos com a coluna. Toda a gente sabe que a coluna é importante, mas as pessoas não sabem o que fazer ou às vezes talvez nem queiram fazer alguma coisa. E às vezes já se lembram da coluna quando ela começa a apresentar algumas dores, não é? Esse é o grande desafio que nós temos. Nós temos que começar a cuidar mais da coluna como cuidamos dos dentes. E eu acredito que na altura que fizermos isso, vamos realmente provocar diferenças. Vamos alterar as estatísticas. E até hoje, 2018, nós não temos conseguido fazê-lo. Aqui está. Ninguém espera pela dor para escovar os dentes, no entanto, a tendência é esperar pela dor para fazer algo pela coluna. Isto são tudo frases retiradas do seu livro. Exatamente. Eu estou eternamente a comparar a coluna com os dentes. A higiene da coluna, o sucesso que, de uma forma ou de outra, a medicina dentária tem tido com ensinar os portugueses, e pelo mundo inteiro, como é evidente, que nós não cuidamos dos dentes só quando eles doem. Não é? As pessoas às vezes dizem assim, mas eu não tenho dores nas costas. Então eu digo às pessoas, então deixa escovar os dentes. Não, até porque uma má higiene oral pode até ter outras complicações, como problemas cardíacos, etc. Claro. O mesmo cálculo que se passa com a coluna. Problemas nos pés, problemas de locomoção, dores radiantes por todo o corpo. Dores de cabeça, dores de ouvidos, Portanto, dores de dentes, sendo a dores de visão. coluna aqui a estrutura principal do nosso corpo, em que é que devemos tratar bem ou o que é que dicas nos aconselha para que tenhamos mais consciência da nossa coluna? Bem, é exatamente como está a dar, que é importante termos essa noção, porque nós temos aqui a nossa coluna, que tem 33 segmentos vertebrais, 24 deles que são móveis, não é? A região cervical, dorsal e lombar, mas depois temos estas coisinhas muito engraçadas por aqui fora, que não são fios, mas são os nervos. 31 pares de nervos que vão para todo o sítio do nosso corpo. E aí está, cada célula, tecido, órgão e sistema do nosso corpo tem ramificações que vêm da nossa coluna. Se soubesse os pares de nervos que eu tenho às vezes, ai Pedro. Mas isto vai para as pernas, vai para as mãos, vai para os órgãos, vai para todo o sítio. E é uma coisa simples, entre aspas, que está um problema na coluna, pode afetar muitas outras coisas. Portanto, uma compressão nesses nervos pode disputar vários outros problemas, exatamente. Então vamos lá saber o que é que podemos começar por fazer em casa. Lavar os dentes, toda a gente sabe. Toda a gente sabe. A partir do momento que tenha dentes, já sabe o que deve fazer, não é? Algumas Portanto, pessoas... as crianças logo cedo devem ser ensinadas. Em relação à coluna, e até porque está aqui patente no livro, é um livro que aconselhamos mesmo que possa ter por perto, junto à mesinha de cabeceira, que exercícios é que podemos fazer em nossas casas para poder evitar mais tarde problemas de coluna? É assim, eu no livro falo sobre diferentes alturas e diferentes tipos de exercícios. Para a pessoa ter resultados com estas situações, eu não digo que tem que fazer tudo na perfeição. Se nós apanharmos algumas ideias e fizermos alguns exercícios, já vamos fazer uma grande diferença. Por exemplo, eu falo ali de exercícios que a pessoa pode fazer 1, 2 vezes ao dia, 2 minutos por dia, quando faz. Quando acorda, movimentar a cabeça de um lado para o outro, com alguns exercícios que lá estão. Mexer o tronco de um lado para o outro, com alguns exercícios que lá estão. Estamos a falar de 2 minutos, atenção. Trazer os joelhos ao peito, deitado na cama, a pessoa acordou e 1, 2 minutos antes de se levantar, faz isto. Ou ao deitar, por exemplo. Eu antes de entrar, já estou aqui há um tempinho e tenho estado a observar as posturas e as pessoas. Foi boa a música para nós mexermos um bocadinho. Olha, todas aparecem direitas. Exatamente. Endireitei as costas fofinhas. Esta altura. Mas estava a reparar que, ao meu lado, estava uma rapariga a ver o telemóvel assim. Lá está. Pronto. E uma coisa simples. São quase 40 kg de peso na coluna. Por cada 2,5 cm de projeção anterior do crânio, duplicamos o peso da cabeça, quase. Sabe que o ser humano está 11 graus mais inclinado para a frente desde a introdução dos smartphones nas nossas vidas? E progressivamente, é assim, nós temos mais informação, mas será que nós estamos melhor? Não. E o objetivo deste livro também é colmatar essa falha, porque, por exemplo, se as pessoas fizerem uma coisa tão simples como isto, ok, estamos muito tempo ao telefone, mas de 5 em 5 minutos, quer dizer, há pessoas que estão horas ao telefone, mas de 5 em 5 minutos, levantarmos a cabeça, fizermos algumas insistências para trás e fizermos uma rotação dos braços. Abrir caixa. Fazemos assim, estamos a abrir a postura, que é exatamente o contrário do que estamos aqui a fazer. 30 segundos, 1 minuto. Não é difícil fazer,
Não custa nada. Não custa nada e é um detalhe que faz cumulativamente a diferença. Nós temos problema hoje pela nossa vida até aqui. É o que eu costumo dizer. A nossa coluna hoje é o resultado da nossa vida até aqui. Então, se nós queremos alterar as coisas, temos que alterar comportamentos. Já há bocadinho ali a Mariana convosco estava a falar que se nós não mudamos os hábitos, não mudamos nada. Claro. E a realidade é essa. Este livro também tem o objetivo de desafiar as pessoas, motivar as pessoas a fazerem algo diferente. Ora É por isso bem. que eu começo no início. Não por falar logo dos exercícios, das dicas e dos conselhos, mas falar o que é a dor. Falar de que temos que mudar a nossa mentalidade para nós agirmos de uma forma diferente em relação à coluna, que achamos que é fundamental. Então vamos aqui a mais uma pergunta do seu livro. Afinal, o que provoca dores nas costas? Há vida. uma resposta? A vida provoca dores nas Estar costas. vivo, não é? Nós estamos constantemente com más posturas. Se é o sedentarismo, É porque temos é o o sedentarismo. sedentarismo. Se temos as más posturas repetitivas, ninguém tem, eu sei, pronto. São os traumatismos, pode ser uma pancada, achamos que está ali 1 degrau e não está, alguém nos empurra pelas costas numa brincadeira, ou então depois nós temos o stress, e ninguém tem stress também. Portanto, as coisas simples da vida geram os problemas que temos. Não é por acaso que 85% a 95% da coluna terá problemas de coluna em alguma altura da vida. E 7 em 10 pessoas, efetivamente, têm agora problemas de coluna. Portanto, se as estatísticas são estas, e isto preocupa-me, preocupa-me realmente. Por Mas outro lado, também o enriquece, pensa assim, Pedro. Mas Enquanto eu gostava- quiroprático e mas houver doenças nas costas. Há poucos quiropráticos em Portugal, portanto o problema não é Pois esse. há, e eu sei que é amigo do meu quiroprático, que é o Exatamente. máximo, que é o Dr. Theo Conan. Portanto, Exatamente. um grande beijinho para si, que é maravilhoso. Mas estas coisas são tão comuns. A minha pergunta é sempre, quando é que nós vamos entender que temos importância. que fazer alguma coisa diferente? E o que é que temos que fazer, afinal? Para além dessas coisas, o que é que nós temos que fazer tantas mais? coisas, mas vamos... Dá aí uma ideia. Vamos... Olha, está aí uma senhora a aspirar. A forma, simplesmente como estamos em pé, diz muito da saúde da nossa coluna, não é? E da nossa postura. Pessoas assim, A postura, pessoas assim... a postura é a aparência exterior de um potencial problema interior. Muito bem. Eu não posso, com licença, estar Esteja à vontade. assim ou assim e dizer que estou fantástico, só porque não tenho dores nas costas. Muito bem. Este é o eterno problema. Nós medimos a nossa saúde ou a saúde da coluna pela dor que temos ou que não temos. E a dor não é um bom indicador do nosso estado de saúde. Portanto, temos que mudar as nossas ideias. Uma coisa simples, por exemplo, nós muitas vezes eu tenho pessoas na clínica que aparecem porque deram um famoso jeito às costas. Exato. Estava tudo Dá bem, para tudo. Dei estava um jeito. tudo bem e de repente fiquei sem mexer. E muitas vezes isso acontece num movimento simples, que é isto. Várias variações disto. O quê? Ok? Disto que eu sou, esta inclinação para a frente. Seja porque estou a lavar qualquer coisa, estou a passar a ferro. Esta anteriorização do meu corpo provoca muito mais pressão na minha coluna, nos meus discos. Ok? Então, as pessoas vão aqui, estão a mudar, sei Às lá... vezes está a estar um atacador Por e fica-se exemplo, lá. estamos aqui Olha que a lindo. cortar as unhas. Estamos a cortar as unhas. E de repente... Pronto, Então, e já depois? está. E depois chamamos a ambulância. Pois é, mas como é que se faz? A pessoa em casa pode É fazer uma alguma coisa? contratura, é... Isto é um problema cumulativo. E vira ao disquitoque ao mesmo. O problema não foi gerado pura e simplesmente por aquela posição. Isto vem acumular gota a gota a gota e um dia despoleta numa situação destas. É evidente que o primeiro conselho que eu posso dar, que é uma coisa simples, é termos consciência de que esta projeção anterior do nosso tronco vai provocar estes problemas. Quanto mais tempo tivermos nesta posição, mais os nossos músculos vão contrair, mais vão fadigar e mais a nossa coluna vai suportar aquele peso. E a coluna não gosta disso, é por isso que são lá os músculos. E também a importância da educação física nas escolas é dar-nos a consciência do nosso corpo e a motricidade, porque há inteligência na motricidade. Por isso há pessoas que se lesionam mais e outras que se lesionam menos. Exato. Pedro, que leitura faz, na sua prática de trabalho, do levantamento de pesos? Porque fala-se muito em ginásio, fala-se muito no exercício físico, e eu vejo pessoas com o meu peso levantar 100 e tal quilos e aquilo não me parece assim. Mas podem, tem é que ser bem levantado. Pronto, mas lá está. Não sei se todas as pessoas que o fazem têm Pois. preparação Parece para o o meu fazer. marido a aspirar aqui, não parece um bocado o João? Eu quando lá vou e o teu marido está a aspirar, parece muito mais. Fala-nos um bocadinho dessa questão do peso. É produtivo para uma coluna carregar peso? Ninho. É assim, há certas pessoas que não podem fazer certos tipos de exercício. O exercício é fundamental. O movimento é vida, como eu costumo dizer.
Portanto, o exercício é fundamental, não só para a coluna, mas para tudo. Se há coisas que são importantes na vida, é uma boa dieta e movimento. É melhor que qualquer medicamento, está aprovado cientificamente. Portanto, estas duas coisas. Agora, nós temos que saber, como disse muito bem, como nos mexer e quando nos mexer. A questão do peso é um bocadinho difícil responder assim, ter uma resposta geral para isto. Porque, em geral, toda a gente pode fazer algum peso. Ok? Sempre em exercícios funcionais. Quanto mais funcionais os exercícios, mais adaptados à nossa vida, melhor. Estamos a começar a nos afastar um bocadinho mais da ideia de ir ao ginásio e fazer o supino. Pois é. Ou fazer o agachamento com muito peso. Estamos a começar a nos afastar disso. É evidente que há pessoas que gostam disso, eu próprio no ginásio faço isso por vezes, mas quanto mais funcional o exercício for, melhor. Não é preciso muito peso. E é preciso fazê-lo bem. É fundamental. Eu tenho um ginásio à frente da minha clínica e as pessoas estão sempre a brincar. É ali que vem a receita. Exato. Então, mas as pessoas, infelizmente, a maioria das pessoas que estão no ginásio não sabem como levantar o peso. Portanto, às vezes não é questão... Era aí que eu queria chegar. Pronto. Portanto, se nós conseguirmos ter alguém que supervisiona, que seja qualificado para o fazer, e nós não tínhamos aquela vontade de bater o recorde do Guinness... O que eu vejo da minha experiência é que a maior parte das pessoas não tem noção do seu corpo, não aquece o que tem que aquecer e depois partem para exercícios que só é possível porque são muito novos, porque se tiverem alguma idade vão-se aleijar muito. Pois. Pedro, vamos aqui também debruçar-nos, uma palavra certa para este tema. É tão rápida, sobre uma questão que tem a ver ainda também com o facto de sermos pequeninos e de pequenino se começar a tratar bem. A sua mulher, por exemplo, trata colunas de bebés, eu acho maravilhoso. Há bebés que já nascem com problemas nas costas. Nem sempre um parto é feliz e saudável e o bebé nasce direitinho. Às vezes estão todos tortos dentro da barriga da mãe e já nascem com problemas de coluna, não é? É assim, nós temos o índice de Apgar, não é? O famoso índice de Apgar que avalia várias componentes de uma criança quando ela nasce e dá o valor de 0 a 10, não é? Toda a gente quer o 9 ou o 10. Claro. O 10 depois põe-se num póster na parede, não é? Dizer, o meu filho foi 10. Mas avaliamos a batida cardíaca, a respiração, a cor, enfim, vários componentes, mas não avaliamos exatamente a coluna. Não é? Há alguns pediatras que têm a sensibilidade de passar as mãos na coluna da criança para ver se há ali alguma anomalia grosseira, mas ficamos um pouco por aí. E o facto é que as crianças nascem com extração a vácuo, com fórceps, e mesmo às vezes o parto dito normal requer alguma pressão naquela tão delicada cabecinha que quando a criança sai nós temos toda aquela preocupação para pôr a mão no pescoço, não é? E não avaliamos. E depois as crianças começam a andar, caem, e depois aprendem a andar de bicicleta, e caem, e desporto, e uma pancada aqui e uma ali, e depois têm 10 anos de idade, e 20 e 30, e depois somos nós. Isso. E depois nós ficamos muito surpresos aos 30 anos de idade quando começamos a ter dores nas costas. Não é surpresa nenhuma. Não é surpresa. Portanto, se nós começarmos a ter essa sensibilidade, é evidente que não vamos conseguir que as crianças não caiam. Claro, não é isso que eu estou a dizer. Mas ter mais atenção. É evidente que se eu estou aqui ao pé e o meu filho está aqui a brincar, tem aqui um degrau, deixa-me só ter um bocadinho mais de consciência e pô-lo a brincar aqui. Não é? Portanto, a realidade, como esta é a última frase e do tem meu um minuto livro, para o fim do programa. É isso. Quem não tiver tempo para cuidar da sua saúde, um dia terá de arranjar tempo para cuidar da sua doença. Exatamente. É uma reflexão muito importante. Pedro, aquilo que nos deixa é um grande alerta para a inteligência física que temos que desenvolver nas nossas crianças, também uma prática de segurança. Foi um gosto recebê-lo. Fica aqui feita a nossa sugestão. Acabe com as dores nas costas. 6 passos. O nosso 7º